meu costume, minha liturgia de pregação é um pouco diferente. Não começa com a leitura da palavra, a gente começa com uma oração. Eu sei que nós já oramos, você já adorou, você já orou quando chegou aqui, mas nós vamos orar mais um pouco. Porque a oração é o que nos torna mais próximos do Senhor. É através da oração que o Senhor nos conhece e que nós nos fazemos conhecidos por Ele. Então, que você possa fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, se você tem esse costume. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós engrandecemos e agradecemos por quem Tu és. Nós seríamos nada sem a Tua presença em nós. Nós não seríamos nada se o Senhor não tivesse entregado o Seu Filho Jesus por nossas vidas. Nós não teríamos acesso a Ti, não teríamos acesso à Tua casa, à Tua palavra, ao Teu coração, mas nós não teríamos acesso, ó Pai, à Sua mesa. Nós clamamos, ó Pai, pela Sua suficiência em nossos corações, assim como já foi declarado aqui, já foi falado pelos pastores dessa casa, que o Senhor Jesus é aquele que completa todas as lacunas da nossa existência. Nós clamamos, nós bendizemos o Teu nome por tudo que o Senhor é. Nós clamamos, Espírito Santo, traga a nós a ciência e a consciência de quem Tu és. Não somente Tu, Espírito Santo, mas também de Cristo Jesus e de Deus nosso Pai. É isso que nós clamamos, Jesus, abre os nossos entendimentos, os nossos olhos, que a tábua dos nossos corações esteja maleável para o Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu gosto muito de dar temas para as minhas pregações. Chique, né? Isso é muito chique, gente. Mais chique ainda é esse microfone. Mais chique ainda. Deixa o meu pastor ficar sabendo disso. E falando no meu pastor, trago um abraço do pastor Emerson, da pastora Juliana, da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Franco da Rocha. Eles não conseguiram estar aqui por uma agenda também da nossa igreja, mas estamos debaixo da bênção, tá? Não está escondido não. Ele vai ver essa live aí e a gente vai estar tudo sob controle. Amém? Quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente entende que a gente é pecador remido pela graça dele, né? A gente não consegue fazer nada se não for a graça do Senhor, a gente não consegue fazer nada se não for o amor dele sobre nós. E como... eu esqueci o nome dela, meu Deus. A moça que me apresentou. A Simone. Tá, perdão. Ela me apresentou, realmente eu sirvo lá na Igreja do Evangelho Quadrangular, a primeira que é Franco. Sou diretora criativa do IQ Criativo e está aqui uma das meus amores. Tem as minhas duas irmãs também, a Rolix e a nossa fotógrafa profissional, a Cici. E pela graça do Senhor, não só isso, mas o Senhor tem nos permitido ainda mais conhecer a Ele. Temos desenvolvido um trabalho de ensino, escola bíblica, né, mamãe? Mamãe como diretora, estamos lá como professores também, graças a Deus. Mas nada disso importa, senão o nosso principal título, que é servos do Senhor, é filhos de Deus. Amém? Então, dito isso, que nós venhamos voltar e retornar ao Senhor. Eu não sei se vocês conhecem o grupo F-Hop, Florianópolis House of Prayer, eles lançaram esses tempos, dia 14 de maio, um álbum chamado De Volta. E ele fala nesse álbum sobre o retorno da igreja para aquilo que o Senhor deseja, o retorno dos olhos da igreja para o coração de Deus. E é isso também que nós vamos conversar hoje. O tema dessa ministração é Vinde, Voltemos. Se você já conhece o Diante do Trono, você já vai lembrar, né? Vinde, voltemos ao Senhor. É nessa linha mesmo. A gente tem vivido alguns tempos ultimamente que eles são muito frenéticos. A gente vê que as pessoas elas não param, que as pessoas elas não conseguem ter tempo de ócio. Ócio é tempo de fazer nada. Aquele tempo que fica... Não, a gente não consegue mais ter esse tempo. A gente precisa estar preenchendo todas as lacunas. Precisamos estar preenchendo todos os espaços. Precisamos estar preenchendo com música, falando sozinho. Eu pelo menos falo muito sozinho. Espero que... Mas tem mais alguém aqui? Alguém levanta a mão para me beijar sozinho também. Obrigada, irmãos. Eu gosto muito de falar sozinha. Aí quando me perguntam, eu falo, não, eu estou conversando com Deus. Mas na verdade, às vezes eu estava falando sozinha mesmo. Mas nesse ritmo frenético do mundo, às vezes a gente acha que Deus está nessa mesma liturgia, que Ele está nessa mesma aceleração. Mas Deus ele não é acelerado. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então a gente, quando vê esse mundo acelerado como filhos de Deus, a gente precisa entender
nós, como filhos de Deus, precisamos estar na mesma liturgia, na mesma velocidade do nosso Deus. E não a velocidade do mundo. Porque se nós estamos seguindo o mundo, nós estamos seguindo quem? O diabo. E não é isso que nós queremos seguir as obras e os feitos do Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer no meio da igreja. Amém? E como igreja, a gente tem estado com um coração muito longe do Senhor, justamente por esse ritmo acelerado. A gente chega e já vamos arrumar, e já vamos fazer, e não sei o que. Eu, pelo menos lá na igreja, quando temos alguns eventos, eu já estou melhorando, viu, irmãos? Confessar um pecado aqui. Estou melhor, em nome de Jesus, amém? Estou melhor, estou melhorando. Eu ficava tão acelerada. E aí eu acelerava os outros que estavam ao meu redor. Então, pessoal, aí vai chegar os irmãos, meus amores, meus criativos, vamos fazer isso, 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 aquilo. Aí eu chegava já, e vamos fazer. Não. Aí acelerava todo mundo, o negócio ficava atropelado. Então, olha como desencadeia várias coisas. Então, nós vamos voltar os nossos olhos para o Senhor. E o Senhor, Ele é um Deus calmo. Ele é um Deus de agitação, é um Deus, sim, de movimento, mas Ele é um Deus de calmaria, é um Deus de tranquilidade. Eu acredito muito no pessoal aqui, minha família, a Emily, ela escuta muito de mim duas frases: Cristo é suficiente, glória a Deus por isso, e a segunda é que eu acredito muito mais num tapa do Espírito Santo de uma forma tranquila, ao invés de uma gritaria. E eu, pelo menos, tenho muito isso. O papai também, a gente prega de uma forma mais calma, a vovô também, né, vovô? Meu vovô tá ali. Oi, vovô, eles estão ali. Vieram hoje, conseguiram dar certo, glória a Deus por isso. E a gente vê esse povo que normalmente fala muito alto. Aí a pessoa pergunta: você entendeu a palavra? Não. E do que adianta nós estarmos na casa do Senhor e não consumirmos daquele prato que o Senhor preparou para nós? De nada vale. Então eu acredito muito mais que através de um suave soprar do Espírito Santo, Ele fala muito. Na verdade, Ele confronta muito, muito mais. Elias, quando ele estava muito triste, ele foi procurar, estava sendo perseguido pelo rei, né? Estava sendo perseguido naquele cenário desastroso. Ele procurou o Senhor de várias formas, mas nenhuma dessas formas foi através de barulhos altos. Foi através do soprar do vento, foi através, enfim, dos elementos da natureza, do manifestar da natureza. Ele procurou o Senhor. Ele foi até uma caverna e ele ouviu o vento do Senhor. E nenhum vento é um vento. Ele vem, ele sopra. E ele nos constrange. Esse é o amor do Senhor, essa é a suficiência do Senhor. E é por isso, e é para isso que nós devemos nos voltar. Amém? Amém. Tá, o som tá bom para vocês, aqui no retorno tá muito bom para mim. Amém? Amém. Nós temos vivido tempos onde há uma convicção unânime como igreja de que o Espírito Santo ele tem trazido a nós impressões, convicções e certezas de que nós devemos voltar ao lugar da presença do Senhor. E não uma presença que a gente consegue fabricar, porque as nossas mãos é capaz de fabricar muita coisa. A gente pode tirar uma foto bonita, a gente pode construir um carro, construir um prédio, não sozinhos, mas conseguimos, enfim, mexer em livros, escrever livros, mas a presença do Senhor ela não pode ser fabricada. A presença do Senhor ela é suficiente por si só. A glória do Senhor ela é suficiente por si só. E nesses tempos que nós temos vividos, muitas pessoas têm achado que são capazes de fabricar a presença do Senhor, quando na verdade elas não são. Elas acham que são, mas não são não. É tudo sensacionalismo, é tudo emoção. Então que nós venhamos entender que não é as nossas emoções, não é as nossas impressões e nem as nossas necessidades pessoais que fabricam a presença do Senhor, mas é Ele que se manifesta em nós pela sua plena e suficiente presença. Amém? Aleluia. Esse Deus, Ele é santo, Ele é sublime, Ele é magnificado. E nem a terra, nem o céu são capazes de conter a glória do Senhor. Aleluia. Você consegue entender Meu Deus, é muito grande isso. A gente acha que nós conseguimos segurar alguma coisa com as nossas mãos, mas na palavra do Senhor, se eu não me engano, em Isaías 60, ele fala que o Senhor ele consegue segurar na palma das mãos todo o oceano. Gente, o oceano é muita coisa. Eu, pelo menos, morro de medo de água. Água profunda, então, escura mais ainda. Eu não consigo nem entrar em praia, quando é assim. Não sei vocês. Mas o Senhor ele consegue segurar na palma de suas mãos toda a criação.
E o Criador, além de conhecer a sua criatura, ele consegue tocar e consegue ser suficiente para aquela criatura. Amém? Amém. E quando o Senhor ele se manifesta através de nós e em nós, ele fala e ele se mostra suficiente. Essa é a palavra que nós temos vivido, eu tenho vivido muito na minha vida, que Cristo é suficiente. A gente pode passar aflição, pode passar chuva, pode passar sol, pode passar o que for, mas a suficiência do Senhor, ela permanece e permanecerá até o fim. O pecado, ele tem uma data de começo, tem um período, nós estamos ainda, né? Estamos no período da graça, mas nós lutamos constantemente contra o nosso DNA do pecado. Mas ele tem uma data de fim. Mas a glória do Senhor, ela não tem data de começo, não tem data de meio, ela muito menos terá data de final. Porque a glória do Senhor, além de suficiente, ela é permanente. Amém? Vocês podem abrir 2 Crônicas 6:18. A minha versão que está aqui no tablet está ACF mesmo, e o celular da Bíblia está a nova versão. Mas a gente vai ler aqui pelo tablet mesmo, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra. Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Quem está falando aqui é Salomão. Salomão foi quem construiu o templo do Senhor, o templo de habitação do Senhor. Amém? Salomão é filho de Davi, todos conhecem Salomão. Amém? E ele fala aqui do tamanho de Deus, do tamanho do Senhor. Não que sejamos capazes de falar sobre o tamanho do Senhor, mas ele fala que Deus é tão grande, que mesmo uma construção, o templo era muito grande, não sei se os irmãos já estudaram sobre isso, se não, estudem, é um ótimo tópico de estudo, o templo do Senhor era muito grande, Deus foi muito detalhista nos pequenos detalhes, o que vai colocar, onde vai colocar, a cor do que vai colocar, enfim. Mas será mesmo que o Senhor ele pode se conter a quatro paredes? Será mesmo que o Senhor ele consegue se conter da glória e o tamanho da glória que o Senhor tem? Não. Mas ele escolheu, além de habitar no tabernáculo, além de habitar no templo, ele escolheu habitar dentro de nós. E nós temos uma limitação, nós corremos determinado passo, eu não gosto de correr, mas nós corremos até ali, já está cansado, nós ficamos um determinado tempo conseguindo ficar sem comer, sem beber, mas o Senhor ele é tão grande, que essas pequenas limitações que nós temos, o Senhor não tem. O Senhor não tem. Ele não passa fome, ele não sente sono. Nós sentimos sono, irmãos. Fechamento do semestre, para quem não está na faculdade, ou está na faculdade, ou já passou da faculdade, se não sabe, vai saber. E quem já passou ou está passando vai entender. Irmãos, você não dorme, irmãos. Fiquei uma semana dormindo, sobrevivendo a 2 horas de sono. Eu faço 2 faculdades. Então, é mais ainda a responsabilidade. Nossa, história e teologia. Não são matérias que você tem que estudar muito, né? Muito. Mas o Senhor ele não sente essa necessidade de dormir. Chegou no 3º dia, fui no trabalho, eu estava assim, confundindo tudo, não sabia quem que era quem. Aí, assina aqui pra mim, assinar o quê? Que tem que assinar? Eu já estava perdida, porque o nosso corpo ele tem uma limitação. O nosso corpo ele consegue alcançar até determinada parte. Mas o Senhor ele não só alcança aquela determinada parte, como ele é um todo. O Senhor ele é um todo. Amém? Nem a nossa humanidade é capaz de suportar a glória de Deus. E a glória de Deus ela é tamanha, mas mesmo assim ele escolheu habitar e se manifestar através de nós. Você pode glorificar por isso? Porque o Senhor ele é suficiente, permanente e ele nos escolheu para sermos templo e morada do Senhor. É o nome da igreja de vocês, né? Olha que chique, que coisa maravilhosa. E analisando isso, a gente entende que nós somos chamados para voltarmos para o Senhor. Um dos meus textos favoritos, teve uma época da minha vida, momentos muito complexos, que eu só lia Oséias 6:1. Oséias 6:1. Oséias 6:1. Quando não, do 1 ao 6. Eu acho que eu passei uns 1 ano e meio só nesses 3 versículos. E o Senhor fala em Oséias, nós vamos ler depois, mas se quiserem colocar, Oséias 6:1. Nossa, que rápido. Tem aqui. Venham e voltemos para o Senhor, porque
porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. O 2. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O 3. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Com o amanhecer a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Amém? Amém. E quando nós entendemos que nós somos chamados para voltarmos para o Senhor, para voltarmos a contemplar a glória de Deus, voltarmos a olhar e contemplar a santidade de Deus, nós somos convidados a contemplar o Rei. Ele está no mais alto céu, assentado no seu trono de glória. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós chamamos de Pai. Esse é o Deus que nós chamamos de Rei, nós chamamos de Senhor e que nós podemos chamar de amigo. Que Rei em toda a sua glória aqui na terra, que nós conhecemos, que deixou os seus servos o chamar de amigo? Nenhum. Todos eles vestiam das suas roupas, todas chiquetosas. Na minha cabeça, não sei na de vocês, já vem um rei medieval, uma coisa mais, toda glamurosa, com uma coroa toda grandona. E eles não deixavam os seus servos, ao menos, chegarem perto deles. Quem dirá ser chamado de amigo? Mas o nosso Deus, que é acima de todo o governo e todo o reinado humano, nos permite chamar Ele de amigo, de Pai, de Rei. Então, Zacarias 1:3, pode colocar aí. Nossa, que foto bonita colocaram minha, que chique. Geralmente eu que faço essas coisas, é diferente quando é você que faz, é engraçado. Portanto, diga-lhes assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? O que o Senhor está falando aqui? Voltem para mim. É para voltar para quem? Para Deus. Voltar para o Senhor. É para voltar para a cama? Não. É para voltar para as coisas desse mundo? Não. É para voltarmos para o Senhor. Atos 3, 19 e 20. 19 ao 20. Perdão. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os vossos pecados, os seus pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Glória a Deus. Zacarias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. O que nós nos deparamos aqui, pode deixar esse versículo de Atos 3:20. Nós nos deparamos que, quando nós nos colocamos de volta para o Senhor, quando nós caminhamos de volta para o Pai, não é um Pai que vai ficar esperando assim, filho, aí o filho vem chegando. Não, Ele vai até você, porque você está vindo até Ele. Então olha que tamanha glória, igual a parábola do filho pródigo, né? Ele vinha voltando para o Pai olhou ele e saiu correndo ao seu encontro. Esse é o nosso Deus, Ele nos encontrou. Antes mesmo de nós nos encontrarmos no Senhor, em quem nós somos em Deus, ou acharmos que o Senhor, eu acho que esse Deus aqui é bom, eu posso começar a seguir Ele. Não, Ele nos encontrou. Ele lá do céu olhou para a terra e falou: caramba, eu preciso salvar todo mundo. Eu preciso salvar ele preciso salvar a Sofia, eu preciso salvar a todos, porque eu quero que eles se assentem à mesa comigo. Amém? Então, através desses versículos que nós lemos, desde Oséias, Zacarias, Jeremias, Atos, nós vemos que o Senhor, Ele nos convida à ação de nos retornarmos a Ele, de voltarmos a Ele. E não somente isso, mas o Senhor, Ele também volta para nós, Ele se volta, para nós, Ele nos olha nos olhos, vê o nosso coração e Ele nos restaura e Ele nos trata. Então, além de falar: Senhor, eu aceito o Senhor, então eu estou aqui. Aí a pessoa fica assim, esperando a misericórdia.
né? Acontecer. Passa dia, passa noite. Não, o Senhor me fala, então, eu vou tratar essa sua ferida, eu vou restaurar a sua sorte, eu vou transformar a sua maldição em bênção. Esse é o nosso Deus. Deus que não somente nos dá uma presença de um Senhor apático. Não, Ele não é um Deus que fica parado. Ele é um Deus que se movimenta em nós e através de nós. Amém? Então, que o Senhor encontre lugar no coração de cada um de vocês. Que vocês venham retornar os seus corações a Ele. Amém? Amém? Por muitas vezes, em todo o Antigo Testamento, a gente lê muito, né? E o povo parou de seguir a vontade de Deus e se voltou aos ídolos. A gente lê muito isso no Antigo Testamento, né? E a gente para e pensa, nossa Senhora, eu nunca faria um negócio desse. Eu? Comer a maçã? Igual Eva? Nunca, não faria. Mas nós fazemos, irmãos. Nós fazemos. A gente vira e fala, não, eu nunca trocar Jesus por 30 moedas de prata. Mas a gente troca por 30 minutos de celular. Nós trocamos por 30 minutos de um prazer, que daqui 2 minutos, quando acaba, a gente já não mais lembra. A gente troca momentos, né, com o Senhor por momentos que vão passar e que a traça e a ferrugem ela vai corroer e a gente ao menos vai se lembrar, ao invés de olharmos para um Senhor que é pleno e suficiente. Amém? Aleluia. Que o nosso coração esteja quebrantado pelo Senhor, em nome de Jesus. Vocês conseguem compreender o peso disso? A gente acha que a palavra do Senhor é muito simples. Seguir ao Senhor é muito simples. Né? É muito tranquilo, é só ler, vir aos cultos, orar, jejuar. Só que mortificar a carne é um peso, mortificar a carne é um trabalho. Não é trabalhoso, não é pesado, porque o Senhor ele troca o nosso jugo, que era um fardo, que era pesado, por algo leve, por algo simples. Porque nós, quando amamos o Senhor, nós vamos entender que o pecado, que os nossos desejos, os nossos prazeres, nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais porque nós entendemos que Cristo é suficiente. E a suficiência de Cristo nos basta. Simples assim. Então, humanamente, nós somos sozinhos, né? Nós não conseguimos ser constantes, não conseguimos ser constantemente olhando para o Senhor, estar constantemente olhando para o Senhor e nos derramando na sua presença. Porque a nossa alma, ela desaprende a confiar no Senhor. A nossa alma, quando nós vamos crescendo, principalmente depois que passa aquele primeiro amor do Senhor, quando nós aceitamos Jesus, a gente vai achando que a gente está virando um super crente, que a gente está, né? Nossa, já sei muito da palavra, né? A pastora fala lá um versículo, eu já sei o versículo de come, já não precisa nem colocar. Estou virando um super crente. A gente começa a se igualar a um super crente, a alguém que já está num patamar mais elevado, né? Achando que vai ser coroado acima dos anjos, né? A gente vai achando isso, porque a nossa alma ela realmente desaprende a confiar no Senhor. Só que nós não somos suficientes, irmãos. Muitas vezes o Senhor ele tem que nos tornar ao deserto para nos mostrar que nós não somos suficientes. O Senhor tem que nos voltar ao deserto, assim como o povo de Israel. Era para eles terem passado só 40 dias, irmãos. Eles passaram 40 anos. 40 anos é uma vida inteira. Eu não tenho 40 anos, eu tenho 18. É muito mais que a minha vida inteira. São 40 anos no deserto. Só que eles precisaram passar por esse período no deserto para que os olhos deles, como povo, como nação do Senhor, como filhos de Deus, como nação santa, se voltassem para o Senhor. Será que nós vamos precisar passar 40 anos no deserto para voltar a olhar para o Senhor? Será que nós vamos precisar ficar muito tempo no deserto? Claro que o Senhor ele vai prover, assim como proveu para o povo o maná, Ele vai também prover para nós a coluna de fogo à noite, a nuvem de dia. Mas será que não é muito mais fácil a gente aprender e nos colocar com um coração ensinável diante do Senhor? Sim. É muito mais fácil, porque o Senhor ele quer nos ensinar. Ele quer tornar a nossa humanidade uma humanidade para somente contemplar a glória do Senhor. Essa é a humanidade que o Senhor quer em nós, para que nós venhamos nos relacionar com Ele. Não que nós venhamos estar dependentes do pecado, que nós venhamos estar presos naquilo que o Senhor já nos libertou. Nós cantamos hoje, nós somos livres. Nós somos livres pelo sangue de Cristo. Então vamos viver essa liberdade conhecendo e prosseguindo no conhecimento
conhecimento de Cristo. Amém? E quando nós entendemos que nós não somos suficientes, a palavra fala, né? É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É nessa insuficiência humana que o Cristo suficiente ele se manifesta. Aleluia. Amém? E Cristo ele se demonstra, ele se mostra de uma forma muito singela. Não singela no sentido pequeno da palavra, mas singela de uma forma que nós possamos entender, porque os mistérios de Deus eles são muito grandes, o conhecimento pleno de Deus é muito grande, mas o Senhor ele se permite se fazer conhecido para nós, que nós somos seus amigos. Olha que dádiva que o Senhor tem nos dado. Então que hoje o Espírito Santo de Deus ele traga sobre nós como igreja. Eu sou de uma igreja, de uma denominação, vocês são de outra, mas nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Independente da placa da igreja, independente da saudação, paz seja convosco, graça e paz, a paz do Senhor, não. Independente se precisa usar necessariamente saia, se precisa necessariamente usar calça, enfim. Mas o Senhor ele é um só, Cristo, a cabeça da igreja, é um só. Aleluia. E uma cabeça só é suficiente. Irmão, já pensou um corpo com duas cabeças? Ele funciona direito? Ele saiu da regra, ele parou de funcionar da forma como o Senhor estabeleceu. Então, uma cabeça só, que é Cristo, é suficiente. Amém? Então, que hoje o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos traga a consciência e a ciência de que Cristo é suficiente e que nós devemos voltar os nossos olhos, os nossos corações para esse Cristo. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Gente, é muito chique esse negócio aqui. Muito chique. Deixa meu pastor ficar sabendo disso. A gente, mais um desabafos. Quando a gente é dos bastidores, os irmãos que são aqui da mídia vai entender. O pastor de vez em quando traz cada ideia, irmão. Cada ideia. O meu, então, nem se fala. Lá a gente zoa muito, né? Não dá corda pra louco, não. Pelo amor de Deus. Que junta o técnico de som e o pastor, irmãos, pelo amor de Deus. Não pode, irmãos, não pode deixar junto, não. Tem que ficar separado. Porque é muito bom quando a gente pode servir Cristo do nosso jeito, né? Não no sentido de, ai Senhor, eu vou te servir porque é isso aqui que eu quero fazer. Mas porque a característica que Ele colocou em nós, Ele permite que nós venhamos usar para Ele. Amém? E eu gosto muito dos bastidores, eu curto os bastidores. Voltando para a palavra, o Senhor Ele se despojou, Jesus, Ele se despojou de toda a sua glória. Assim como fala em Filipenses, né, que Ele abriu mão de toda a sua glória para vir à terra e o Pai o exaltou soberanamente, para que todo joelho se dobre. Vocês conhecem esse versículo, amém? Esse é um versículo, Filipenses no geral é uma carta maravilhosa. Leiam, inclusive. Ó, eu estou dando várias dicas de estudo para vocês, amém? Jesus ele se despojou de sua glória para que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Antes nós não tínhamos acesso ao Pai. Depois do primeiro pecado lá em Adão, nós não tínhamos acesso ao Pai. Era um abismo. Senhor Jesus lá, assentado à direita, à destra de Deus, Pai. Deus Pai em toda a sua glória. Ele usava os profetas, mas era um relacionamento assim. Eu vou chegar, terminar a missão profeta. Então, eu disse que Deus me responde isso aqui. Você pode perguntar para Deus, por favor? Deus enviava a mensagem, não sei o que. Era tipo correio. Tipo Sedex que fala. Sedex, né? Tipo Sedex, né? Ou o mais antigo, eu não sou da época mais do fax, que a pessoa escrevia de um lado e imprimia do outro. Quando a gente descobriu isso, não foi assim, a gente achou isso tão legal, a gente falou assim, mano, você precisa voltar. A pessoa escreve lá do outro lado e imprime na sua casa. Eu achei isso aí uau, eu achei isso aí muito legal. Mas era assim o relacionamento, né? E não era você que tinha lá o papelzinho do fax lá pra né? Do nada surgir lá. Não, era o profeta, aí ele entregava o papelzinho pra você. Vamos, né? Conjecturar. Mas o Senhor, Jesus, Deus, Ele não nos criou para vivermos dessa forma, sabe? Com comunicação. É um relacionamento, uma forma interpessoal, né? Precisava de um mensageiro para poder chegar, para poder mandar a mensagem, enfim, não. Mas o Senhor Jesus, Ele escolheu estar aqui na terra para nos redimir, para que nós pudéssemos não apenas poder falar com o Senhor de livre acesso, mas nos assentarmos à mesa, nos assentarmos ao banquete do Pai. Amém? E esse acesso que nós temos hoje não é somente para chamar o
Senhor, Pai, por favor, eu preciso disso, aquilo, outro. Ai, Senhor, eu preciso comprar uma ZV-10, eu preciso comprar um iPhone 15, eu preciso comprar determinado equipamento para iluminação, eu preciso de um telão para a igreja, eu preciso... Não é esse relacionamento que o Senhor ele deseja que nós venhamos ter com Ele. Claro que se nós pedimos, se o nosso desejo do nosso coração está alinhado com o desejo do Pai, Ele vai realizar. Mas o relacionamento mais profundo que o Senhor quer é que Ele venha a ser conhecido por nós e que nós venhamos nos fazer conhecido por Ele. Amém? E sim, o Senhor ele é um rei, então nós somos os seus servos. Sempre seremos servos de um rei soberano e eterno. Amém? Cadê a música, né? A gente cantou hoje de manhã. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Enfim, essa música é mais antiga também. O pessoal do mais novo do worship talvez não conheça. E ele merece, esse rei, ele merece servos e ser servido com justiça e retidão. Mas nós somos também filhos amados. Nós podemos chamar de pai, nós podemos chamar de Abba Pai, meu paizinho querido, meu pai, meu papai. Né? Eu chamo meu papai de papai, meu tio de tio, meu vovô de vovô, minha titia de titia, minha mamãe de mamãe. E o pessoal acha isso engraçado, mas é uma forma de carinho. E Abba Pai é equivalente. Amém? Os irmãos conseguem entender? Porém, acima de um Deus criador dos céus e da terra e de tamanha glória e resplendor, Ele também nos permite ser chamados de amigos. Nós somos amigos de Deus. Coloca aí João 15:15. Amém? Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Amém? Esse texto aqui, ele não fala da nossa condição de não mais servos. Jesus não fala aqui que nós não somos mais servos. Então, vocês não estão servindo mais a Deus não, tá? Fica tranquilo, fique em paz. Não é isso que Jesus ele retrata e ele quer falar. Mas ele fala de um grau de intimidade ainda maior que o Senhor quer ter com a gente. A gente, quando tem um relacionamento com alguém que a gente acabou de conhecer, a gente não vai levar essa pessoa para nossa casa, vai? Não. Nós não vamos. Tem gente que é mais tranquilo, assim. Eu, missão, não. Eu sou missão, a gente não leva qualquer pessoa para nossa casa. Então, é um lugar de intimidade, é um grau de intimidade muito grande. E o Senhor, Ele também nos trata com um grau de intimidade. Então, olha só, Ele fala que nós somos servos, então cabe a nós servi-lo, porque Ele é um rei. Mas Ele nos fala que nós somos amigos íntimos do Pai. Nós podemos ter acesso a Ele a qualquer momento. Tô lá lavando minha louça, Senhor. Tô com dificuldade naquela prova, me ajuda. Esse é o nosso Deus. Senhor, então... vou ali pregar a palavra, não sei o que eu vou falar não. Ai de mim, se eu for falar alguma coisa, já era. Se eu for falar alguma coisa, meu Deus do céu, eu vou ficar falando balela. Eu gosto muito de falar, gente. Quando me dá abertura pra falar de nerdice, então, sou muito nerdola, gente. Sou mesmo. Se der corda, eu começo a falar muito. De história, então, tadinha Emily, que me aguentava na escola. Coitada, gente, a época de vestibular é difícil. Mas o Senhor, Ele não nos fala, não nos permite que nós venhamos chegar a Ele somente para poder falar coisas essenciais, mas também para falar aquilo que nós... Senhor, então, eu já acordei meio brava. Queria que o Senhor desse uma purificada no meu coração, uma equilibrada nas minhas emoções, né? Principalmente a gente, mulher, tem dia que a gente... você tá brava? Por quê? Não sei se eu tô brava. Eu tô brava, acordei chata hoje. Fazer o quê? Então a gente tem muito esses momentos, né, de emoções, as nossas emoções elas são altas e baixas, mas o Senhor é o que traz a temperança, traz o equilíbrio, é Ele, e esse é o nosso amigo, Ele nos dá um grau de intimidade para que nós venhamos ter tanta intimidade com Ele que a gente não venha nem se importar do assunto que nós estamos falando. Não só chegar, excelentíssimo e amado Pai, igual aquele meme, né? Eu saúdo os irmãos com a filantrópica, o pulso do acúndice. Então, os irmãos, tem irmão que nem sabe o que isso significa. Mas o Senhor ele se mostra como um Deus tão suficiente que você pode chegar só...
ele vai entender tudo. Aleluia. Ou só chorar, ele vai também entender. Esse é o nosso Deus. E glória a Deus por isso. Porque nós somos chamados amigos. Não por alguém do mundo ou por alguém influente, mas pelo próprio Deus, que é Criador do universo. Glória a Deus por isso. E voltando, nós precisamos voltar para o Senhor. Se nós estamos em um ritmo de vida acelerado, para. Eu falava muito isso para a mamãe, né? Ela chegava, eu vou fazer, ela, calma, calma, meu Deus do céu, calma, o coração vai dar tudo certo, vamos fazer uma coisa de cada vez. Ou o pessoal do Criativo, Sofia, a gente não tá entendendo nada que você está falando, você está atropelando todo mundo. Aí, gente, já caí, de tão nervosa que eu tava para poder dar tudo certo, eu já caí lá no mezanino, não foi? Caí lá de cima, acho que 1,80 m de altura, machuquei o pé. Então, olha só, o ritmo acelerado destrói tudo, irmãos. Destrói tudo. Então, nós devemos nos voltar para a calmaria da suficiência de Cristo, amém? Essa leve brisa do coração. Porque quando lá em Atos 2 fala que o Espírito Santo de Deus ele veio como um vento impetuoso, vento impetuoso não é um furacão. Tá? Não é um furacão. Vento impetuoso é um vento que ele vem, passa de uma forma que ele passa por muito tempo. Então não é tipo, passou, acabou. Mas ele vem e ele permanece. Esse é o nosso Deus. E ele se mostra tão suficiente nisso que até mesmo nas suas manifestações, através do Espírito Santo, ele mostra quem ele é. Então que nós, como igreja, nós não venhamos fabricar a presença de Deus, mas que nós venhamos realmente contemplar a glória de Deus. Em um relacionamento, seja ele qual for, nós não só falamos, né? Aí fica só uma pessoa do lado, é porque isso, aquilo, outro. Aí a outra pessoa vai falar, meu Deus, ela não deixa eu falar. Ela não me conhece, ela não sabe quem eu sou, porque só ela fala. Só ela tá falando. Eu conheço tudo dela, ela já falou tudo, já sei tudo. Mas ela não me conhece. E o relacionamento com Deus não é só você chegar, é porque é isso, aquilo, eu queria isso, aquilo, outro, Senhor, aquilo. Para, que nós venhamos parar e ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Se no meio da tua oração você só fala, gente, eles ficam 2 horas falando, glória a Deus, porque você tem o hábito de orar. Glória a Deus por isso. Mas que você coloque a mais no seu hábito de oração as pausas para meditar naquilo que o Senhor fala. Às vezes ele vai soprar versículos bíblicos, às vezes ele vai soprar uma convicção, uma impressão do Espírito, que é aquilo que a gente tem muita certeza, a gente entende que foi Deus que falou. Às vezes ele realmente vai falar audivelmente no seu ouvido, às vezes ele vai gritar no seu ouvido, já acontece também, pode acontecer, mas pare e ouça aquilo que o Senhor quer falar para você. Amém? Amém. E que através desse ouvir aquilo que o Senhor quer falar para você, que você venha ouvir hoje, nessa noite, em todos os seus dias, onde o Senhor quer, para onde que o Senhor quer que você volte. Às vezes a nossa caminhada, a gente vai caminhando e vai deixando algumas coisas caírem no chão. Ou até mesmo a gente para. Só que o nosso alvo é lá. Nosso alvo é, enfim, lá a porta da igreja. E eu paro ali onde estão os pedestais da transmissão e da gravação. Só que o meu objetivo é lá na frente. O que eu estou fazendo parado aqui? E o Senhor ele nos dá um objetivo. E nós lemos que nós venhamos prosseguir no conhecimento de Cristo. E nós paramos de conhecer a Cristo. Nós paramos de conhecer quem Deus é, quem Cristo é e quem o Espírito Santo de Deus é. Nós paramos, irmãos. E por que nós paramos? A gente faz muitos projetos, a gente estabelece muitas metas, mas nenhuma dessas metas, nenhum desses projetos nós incluímos o Senhor. Muitas das vezes nós colocamos lá, na nossa igreja, todo começo do ano, a gente tem um tema, eu não sei se vocês têm isso aqui, nós temos um tema anual, esse ano é A Noite Sem Parar, e tem 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, é esse o tema, né? E nós temos 12 cultos diretos, nós clamamos especificamente pelos 12 meses. E eles entregam pra gente um papelzinho com vários temas, então vida financeira, vida sentimental, vida familiar, vida ministerial. E às vezes nós vamos preenchendo aquelas lacunas, né? A gente faz aquelas metas no começo do ano. Quero fazer academia, quero estudar mais, quero começar uma faculdade, quero isso, quero ganhar mais dinheiro, quero... E a gente não coloca, e vai colocando, e quando lembra de colocar, coloca isso no último lugar.
lugar. Sendo que ele deve ser não o primeiro. Eu ouvi isso do pastor, meu pastor, né? Pastor Tio Leandro, para vocês é pastor Leandro, o esposo da pastora Claudete, minha tia Coca. Ele falou uma coisa que ficou muito no nosso coração como família. Que o Senhor ele não deve ocupar só o primeiro lugar. Ele tem que ficar em um lugar que não tem a colocação. Um lugar sério. No top lá, que só ele esteja. Aí 5, 1, 2, 3. Porque ele está acima de tudo. De todas as nossas escolhas, de todas as nossas decisões, de tudo aquilo que nós vamos planejar. Então, se nosso projeto de vida, nós não estamos olhando para o Senhor, para as nossas metas de vida, nós não estamos colocando o Senhor como primeiro lugar, nós também paramos. Nós também nos estagnamos naquela fase, né, do jogo, nós também paramos naquela fase que o Senhor quer que nós venhamos avançar sempre. Então que hoje você venha perguntar, Senhor, para qual lugar eu preciso voltar? Será que nós vamos voltar para o lugar de orar mais, de ler mais a palavra, de voltar a pegar naquele instrumento que há muito tempo a gente não pega para estudar? Ou se nós precisamos voltar para o lugar de pregar mais a palavra, nós precisamos voltar para o lugar de estar mais com a família, nossa família e a família em Cristo. Qual é o lugar que você precisa voltar hoje? Será que é um lugar que você volte a realmente olhar para o Senhor? Será que seu olho está igual camaleão, que fica um olho para cá e outro para cá? Um nas coisas de Deus, outro nas coisas do mundo. Gente, não tem meio termo. Ou você é 100% de Deus, ou você é 100% do mundo. Então, será que o nosso coração ele tem estado cambaleando no ritmo da vida? Ou nós temos sempre, né? Às vezes eu me pego indo para o trabalho, não estou atrasada, mas eu estou correndo na rua, né? Meu Deus, eu não estou atrasada. Eu posso ir com calma. E nisso a gente começa a observar. Eu, pelo menos, gosto muito de fotografar. Tiro foto da paisagem onde eu vou. A caminho do trabalho tem muitas árvores. Então eu vou olhando e vou falando, caramba, Senhor, isso aqui foi o Senhor que criou, que coisa linda, que árvore grande, quanto tempo será que ela está aí crescendo? Então é nesse desacelerar do nosso próprio coração que nós colocamos a nossa mente e os nossos olhos de volta para o Senhor. Então, qual é o lugar que você precisa voltar hoje? Que o Espírito Santo de Deus ele fale, ele sopre, ele fale como se faz agora? Audivelmente. Isso aí, essa palavra aí. Ele fala de forma clara, vou simplificar, de forma clara aos corações de vocês. Irmãos, eu leio bastante, mas tem hora que dá uma mistureba nas palavras, que a gente fica, como é que fala essa palavra aqui? Então, que nós venhamos ser encontrados amando ao Senhor, nós venhamos ser encontrados pelo Senhor, fiéis à sua palavra. Não adianta a gente servir muito na igreja, não adianta a gente estar em todas as escalas, não adianta a gente estar fazendo de tudo um pouco. Irmãos, pastor, eu estou no diaconato, eu estou na mídia, eu estou no louvor, eu estou servindo na cantina, eu estou em tudo. Todos os departamentos da igreja, se a gente não tem conhecimento disso aqui. Não adianta. Aí a gente vai chegar lá no céu e o Senhor vai falar assim, aí a gente vai falar, Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios, eu servi na igreja. Senhor, a minha igreja tinha 20 mil seguidores. Senhor, eu fazia cantina na igreja. Senhor, eu servia no louvor. Senhor, eu arrebentava nos solos de guitarra. Inclusive, irmão, glória a Deus pela sua vida, o Senhor toca muito bem. Meu Deus, eu e a Evelyn, a gente puxa uma guitarra. Eu sou baixista, tá, irmãos? Eu toco baixo. Eu finjo, eu desligo o baixo e fico fazendo careta. Mas, de vez em quando a gente toca o baixo, né? A gente finge. Mas a gente não adianta a gente chegar, Senhor, eu sabia todo o solo de guitarra, de baixo, de teclado, de bateria, de voz, de divisão de vozes de Moisés, da música do Fernandinho. Se a gente não conhecia ao Senhor e se Ele não nos conhecer. Aí Jesus vai falar assim, aparta-se de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Já pensou ouvir isso do próprio Deus? Não tem mais volta, irmãos. Naquele grande dia não terá mais volta. Quando o Senhor olhar para nós, eu espero muito que em nome de Jesus Ele fale, o próprio Cristo olhe para nós e fale, vinde benditos do meu Pai, e assentem-se à mesa comigo, entrem finalmente à morada de Deus. É isso que nós ansiamos como igreja ouvir. Então que nosso coração ele não esteja endurecido,
ele não esteja enrijecido para ouvir a palavra de Deus de conserto, de volta, de retorno. Porque se o Senhor é igual mãe e pai, né? Se ele continua corrigindo, é porque ele quer o bem. Se ele continua insistindo, é porque ele quer o bem. Quando deixa de corrigir, é porque já desistiu. Ele fala, tá bom, deixa assim mesmo que eu já cansei, não tem volta, não tem melhoria, cansei. E Deus, ele é assim, ele é um pai amoroso, ele quer que nós venhamos ser constrangidos na graça dele, que nós venhamos ser transformados pelo amor dele. É no amor do Senhor que nós somos transformados, tanto de caráter, quanto de personalidade, de comunhão com os irmãos. É nisso que nós somos aperfeiçoados, quando nós nos colocamos na presença do Senhor. Não adianta o Senhor querer e ter nos encontrado se nós não nos fazemos encontrados pelo Senhor. Não adianta Deus falar assim, eu te encontrei, Sofia, eu te encontrei. Aí eu fico, mas tô tão, tô aqui, tô bem, tá bacana a minha vida. Se a gente não reconhece a nossa mediocridade, a gente não conhece a falha que nós temos, o Senhor não consegue nos curar. Porque o primeiro passo para a cura, o papai psicanalista ele vai confirmar, é você reconhecer que você precisa de ajuda. É você reconhecer que você precisa do Senhor. Nós precisamos todos os dias do Senhor. Porque se nós acordamos, é porque Ele quis. Se nós estamos em pé, se nós estamos com voz, estamos com condições de estarmos aqui, é porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui. E que a nossa missão, o nosso propósito ainda não acabou. Então, o que nós temos feito para voltarmos para o Senhor? Será que o Senhor tem te chamado? Não sei, nas madrugadas, tem te chamado, tem colocado aquela pulguinha atrás da orelha, aquela vontade de ser incontrolável, de ler mais a palavra, ou de orar mais, ou de, sei lá, sair gritando no meio da rua, Jesus te ama, você precisa de Jesus. Será que Jesus tem colocado isso no seu coração, mas você não tem atendido? Não adianta o Senhor nos chamar e nós não voltarmos a Ele. O Senhor, Ele nos chama todos os dias. Ele bate a porta todos os dias. Mas cabe a nós abrir a porta. Quem arromba a porta, irmãos, é o diabo. Tá? Quem faz bagunça, faz baderna, é o diabo, é Satanás. O próprio Deus, Ele se coloca à disposição de assentarmos à mesa com Ele, de abrirmos a porta para que Ele venha e nos ajude a fazer uma limpeza na nossa casa. Olha só que coisa linda. Ao invés de Ele entrar e falar assim, então, sai daí que eu vou limpar a sua casa. Ele nos ensina como Ele quer que nós venhamos organizar a nossa vida, a nossa casa. Amém? Então que os nossos olhos, que os seus olhos, eles se voltem ao Senhor. Que o seu coração, o meu coração, o nosso coração como igreja, ele seja inundado pelo anseio em conhecer e prosseguir conhecendo quem Deus é. Que nós venhamos todos os dias acordar e a primeira coisa que a gente pensa é, Senhor, eu acordei, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu um trabalho para eu ganhar um dinheiro, para poder pagar a minha faculdade. O Senhor tem me permitido estudar. O Senhor tem me permitido ser conhecida entre as coisas que eu faço. O Senhor tem me permitido concluir os projetos que o Senhor tem colocado na minha vida. Será que o nosso coração ele já acorda, já pensando, já faz aquela lista, né? Vou fazer isso, isso, isso. Não, irmãos, que o nosso coração ele se volte ao Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor. É isso que o Senhor anseia, não somente para nós, mas também para toda a igreja, para todo o corpo. E também isso se estende, a graça do Senhor se estende para aqueles que ainda não conhecem. Ele quer que nós venhamos continuar. E aqueles que não estão, que comecem a olhar. E aqueles que ainda estão, cambaleando, pararam de olhar, que se voltem a olhar ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é pleno e Ele é suficiente. Amém? Então, que o Senhor, Ele encontre em você, corpo, alma e espírito, o anseio de encontrar e de voltar para o Senhor. Amém? Nessa noite você possa, os irmãos do louvor podem convidar já? Pode subir. Amém? Aleluia. Que nessa noite vocês possam, como pessoa, como corpo, como igreja, esta igreja, como igreja, como corpo de Cristo, vocês possam perguntar, Senhor, para onde eu preciso voltar? Me ajuda, Senhor, sozinho eu não vou conseguir, me ajuda. Me ajuda se eu parei no meio da caminhada,
Me ajuda se eu nem comecei a caminhar, mas me ajuda, Senhor, porque eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença em mim. Eu preciso novamente do Teu anseio. Eu preciso novamente da fé que é o dom do Senhor. Em nome de Jesus, posso